Boa noite, irmãos. Pedir para quem está lá atrás, para cá, para sentar. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para quem está em casa, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Aproveite que você está aí, feche os seus olhos. Vamos orar para nós iniciarmos esse culto ao Senhor. Você pode, coloque-se de pé no seu lugar. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, aproveita, acomoda ali. Nós passamos esse tempo juntos, sendo edificados, cheios da palavra do Senhor. Transformados por essa palavra que é viva, que é eficaz, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pela tua graça, pelo seu favor. Obrigado por esse amor abundante. Obrigado, Senhor, porque nós temos o prazer de estar na tua presença nesse tempo, nessa noite. Obrigado porque nós podemos prestar um culto racional ao Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de dobrar o nosso coração diante do Senhor, de nos abrir, de desabafar, de lançar aos teus pés, entregar ao Senhor os nossos anseios, entregar ao Senhor as nossas preocupações. Nós somos gratos porque nós sabemos que nós temos esse amigo que é o Senhor, nós temos um Pai zeloso. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui, pelo teu sacrifício. A tua palavra diz que o Senhor nos transportou do império das trevas, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque nós podemos reinar contigo, viver uma vida de paz, de alegria no Espírito, uma vida de justiça, de retidão. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite. Nosso coração se alegra porque nós temos liberdade na tua presença. Nós somos alegres porque nós não somos mais escravos do pecado, mas nós podemos ser livres no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós te agradecemos por isso. Nós oramos e entregamos esse culto a Ti, nós entregamos o louvor ao Senhor. Cada pessoa que está aqui ministrando, louvando ao Senhor, os músicos, nós te agradecemos por cada um deles, pelos diáconos, a Deus, por cada recurso que entra nessa igreja, por cada irmão que saiu da sua casa. A Deus, nós te agradecemos porque nós temos um lugar confortável, porque nós temos um lugar onde nós podemos nos encontrar para adorar o Senhor. Eu te agradeço por cada irmão, Senhor, que está em casa, recebendo da tua palavra, por essa tecnologia que nós temos, de poder transmitir para milhares de pessoas. A Deus, obrigado pelo alcance do teu evangelho. A Deus, que cada um que está aqui, que está em casa, possa ouvir a tua palavra e ter o coração transformado nessa noite. Que a tua unção invada cada coração nessa noite, trazendo cura, trazendo libertação, alegria, mais o teu poder. A Deus, que haja respostas, que seja uma noite de respostas. A Deus, nós queremos ser edificados, confrontados. A Deus, que a tua palavra alcance o objetivo pela qual ela foi designada nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto, receptivo. A Deus, esteja com terra fértil ali, pronto a receber a semente, e que o inimigo não possa roubá-la de nós, Pai. Em nome de Jesus, eis-nos aqui. Nós dizemos bem-vindo ao teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus, nós te adoramos e agradecemos a ti, Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor por tudo que nós temos, por todo o nosso amor, por toda a nossa vontade. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e
coisas ainda estão muito presas. A gente fica a semana toda esperando por esse momento para louvar a Deus, para agradecer o nome dele. Então pode soltar. A gente está aqui para adorar o nome dele. Nós temos que abrir os nossos corações. Nós temos que deixar Deus entrar. Se você quer ver Deus nessa noite, canta conosco. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Estamos aqui para adorar. Oh Deus, abra os olhos dos nossos corações. Que o Senhor se faça presente, Deus. Fale conosco, Pai. Nós queremos te sentir. Nós queremos te tocar, Deus. Queremos te abraçar. Queremos sentir a tua presença neste lugar, Pai. Oh Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Glórias a ti, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Ó Deus, podemos sentir o Senhor neste lugar. Abre os nossos corações, ó Pai. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Feche seus olhos e declare isso. Ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver.
Obrigado, Deus. Vamos aqui. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, para poder te engrandecer nessa noite, para poder dizer que nada somos sem o teu amor, ó Deus. Que o melhor, Deus, que nós podemos te entregar nessa noite, ó Deus, é, ó Deus, a nossa adoração, ó Pai. Ó Deus, tudo que nós somos, ó Deus, hoje, ó Pai, é porque, ó Deus, as suas misericórdias, ó Deus, elas nunca têm fim, ó Deus, e elas sempre se renovam a cada manhã. Nós queremos dizer que não somos nada sem a total dependência
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor de amor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Deus, grande é o seu nome, Senhor. Uma das poucas coisas que nós fazemos é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Muitas vezes nós pedimos, mas agradecer é uma das poucas coisas que nós fazemos. E nós exaltamos o nome do Senhor nessa noite. Queremos agradecer a Ele por tudo que tem feito em nossas vidas. Apesar da doença que nos assola nesse momento, Deus tem cuidado de nós. Deus ainda se faz presente. Deus ainda nos ama. O fato da gente dormir e acordar no dia seguinte mostra o quanto Ele nos ama. Então vamos cantar mais uma vez e agradecer ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. É o Senhor de amor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A
Louvamos o Teu nome, agradecemos o Senhor na beleza da Sua santidade. Senhor, nessa noite nós queremos colocar o nosso coração mais uma vez diante da Tua poderosa mão, diante daquele que pode olhar para dentro de nós e revermos e sondar o nosso coração e avaliar, esquadrinhar a nossa mente. O Senhor sabe do nosso deitar, o Senhor sabe do nosso levantar, o Senhor conhece o nosso coração, ainda que a palavra não chegasse aos lábios. O salmista diz que ali o Senhor já conhecia, que o Senhor nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós o Senhor põe as suas mãos. Pai, nós oramos como Davi: sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê, Pai, se há em nós algum caminho mau ou alguns caminhos maus, e guia-nos pelas veredas da Sua justiça. Pai, quando nós olhamos para essa oração, nós olhamos para o nosso próprio coração. Existem algumas veredas tortuosas que nós mesmos percebemos com tanta facilidade, mas existem algumas situações onde só o Teu Santo Espírito pode mostrar para nós a fragilidade, a fraqueza do nosso ser, a miserabilidade da nossa humanidade. Espírito Santo, nós nos achegamos ao Senhor com humildade, com o nosso coração de joelhos diante da Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus e nós não somos, reconhecendo que o Senhor pode requerer do homem toda glória e toda honra, e nós não podemos requerer isso. O Senhor é o único ser que é totalmente outro, que é grande, que é soberano, o único ser que pode exigir da humanidade glória e honra, porque o Senhor de fato é digno dela. Pai, nós servimos ao Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas que existem, e nada do que existe existiria se não fosse por intermédio de Você, Senhor Jesus. Com o sopro da Tua boca veio existir todas as coisas, inclusive a nossa própria vida, e é por isso que nós rendemos glória devido ao Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, o Soberano, o Senhor do nosso coração, o Rei das nossas almas, o dono de tudo que temos e de tudo que somos. Por isso nós nos achegamos a Ti nessa noite, prostrados no nosso coração,
clamando, Senhor, a tua intervenção divina sobre nós. Vem com a tua mão de poder, fala conosco, opera no nosso coração, opera na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso intelecto. Toca, Senhor, em cada área importante para que nós possamos aprender e compreender quem Tu és. Revela-te a nós pela Tua palavra, revela-te a nós, Senhor, sobre tudo que o Senhor pode nos dizer sobre o Senhor. Não deixa com que nós saímos daqui sem reter aquilo que é necessário para que aprendamos de Ti, que é manso e humilde. Faz-nos sair daqui, Senhor, mais parecidos contigo. Senhor Jesus, essa é a nossa oração. Apresentamos a Ti em Teu nome e clamamos ao Senhor, venha ao nosso encontro, seja feita a Tua vontade, aqui na nossa igreja, aqui nesse culto, como ela é feita no céu. Pai, entregamos a Ti, consagramos a Ti tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que pensarmos. Que essa casa seja chamada casa de oração, que essa casa seja chamada casa de louvor. Pai, que o nosso período nesse salão, nessa reunião, seja para render glória e honra para Ti, através do nosso aprendizado, da Tua palavra, através da revelação de quem Tu és. Que tudo isso corrobore, tudo isso combine para o mesmo fim, que é fazer com que o Senhor seja grande e o Seu nome engrandecido. Como nós oramos aqui nessa canção, nós queremos fazer com que o Teu nome seja engrandecido e oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão pela obra do Senhor em nossas vidas. Nós oramos aqui também, cantando que nós confiamos no Teu infinito amor, porque só o Senhor é o Deus poderoso sobre a terra, sobre o céu, sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, com essa confiança de que o Senhor ouve o clamor daquele que Te clama, nós clamamos ao Senhor. Pai, vem sobre nós, vem sobre as famílias, sobre a casa, Senhor, sobre a vida de cada irmão que me ouve aqui, que ora comigo, que une a fé comigo agora nessa oração. Aqueles irmãos que estão em casa agora, de repente aflitos, desesperançosos, precisando de um milagre do Senhor, precisando de uma bênção do Senhor, precisando da correção do Senhor também, precisando do Teu confronto, precisando, Senhor, do Teu amor, de sentir-se amado. Pai, eu oro por cada um dos irmãos que estão aqui comigo, que estão também em casa, que estão cultuando juntos comigo hoje ao Senhor, pedindo, Senhor, para que o Teu Santo Espírito aqueça o coração, abraça o coração, envie a resposta, ainda que seja não. A resposta do Senhor, ela é sempre boa, ela é sempre a melhor. O Senhor é fiel, não há outro que nós podemos procurar, não há quem nós podemos correr. O Senhor está no barco e é por isso que nós podemos descansar em meio às tempestades. Pai, obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Assim como o Senhor ouvia Jesus, nós podemos descansar em saber que o Senhor nos ouve e no tempo oportuno o Senhor nos responde. Obrigado porque nós aprendemos com o Seu sim e aprendemos com o Seu não. Obrigado porque nós aprendemos com o Senhor. Os Seus caminhos são maiores, os Seus pensamentos são mais altos. O Senhor anda acima de todas essas circunstâncias pequenas e momentâneas que nós vivemos nessa terra. Como disse Paulo, essa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória inestimável. Nós não conhecemos nada, Pai. Nós vemos vislumbres, nós vemos sombras daquilo que é de verdade e que um dia será revelado de verdade. E durante esse período, Pai, onde nós estamos aqui nessa terra, que o Senhor mesmo nos ensine a sermos contentes com o Senhor e a confiarmos no Seu poder e no Seu amor. A confiarmos que o Senhor de fato sabe o que é melhor para nós. Confiarmos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E não só confiarmos nisso, mas experimentarmos e comprovarmos como Paulo nos ensina. Pai, para isso, Paulo nos adverte a transformar a nossa forma de pensar, transformar a nossa mente através da renovação pela Tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui diante da Tua palavra, para ouvir a Tua voz e para sermos transformados, para sermos renovados na nossa mente, na nossa forma de pensar. Em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos valores, todos os dogmas, todas as opiniões que a gente já tem formado. Nós colocamos elas nas Suas mãos, entregamos no Seu altar nessa noite, para que o Senhor venha renová-las, trazer a mudança que nós precisamos. Existe em nós, Senhor,
tantos caminhos maus ainda. Existem em nós tantas ideias erradas, tanto egoísmo, tanto pecado, tanta frieza, tanto achismo, tanta opinião pessoal, tanta coisa que tem aparência de bondade, mas que na verdade nos leva para longe do Senhor. Nós colocamos tudo isso diante do teu altar, pedindo ao Senhor para que desfaça o vaso e refaça quantas vezes for. O Senhor sabe quantas vezes é necessário. O Senhor é o nosso oleiro. O Senhor é o nosso oleiro. Nós confiamos. O Senhor é o bom, o ótimo, o excelente agricultor. Nós somos apenas ramos. A tua palavra diz que o Senhor mesmo poda esses ramos para que eles deem mais frutos. Poda-nos, Senhor. Poda-nos quantas vezes for necessário. Eu sei que a correção não gera nenhum prazer no primeiro momento, como a própria palavra nos diz, mas que depois ela produz um fruto eficaz. Nós não queremos fugir, Senhor, da poda, porque eu sei que ela é inevitável. Que possamos entender a poda do Senhor como uma expressão de amor, uma expressão de cuidado, de limpeza, como o Senhor mesmo disse a Pedro: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Pai, limpa-nos pela palavra que vai ser falada hoje. Limpa-nos com a tua boca que vai ser derramada sobre nós, pelo conhecimento da verdade que liberta. Limpa-nos, ó Deus. Tira as arestas, tira os galhos secos, tira os frutos mirrados, pequeninos, que impedem de nós sermos realmente bondosos e frutíferos. Pai, às vezes a gente precisa morrer para dar fruto. E é isso que nós queremos, Senhor. Nos ensina. Não nos deixe nos apegar no fruto pequeno, mirrado. Não nos deixe contentar com pouco, sendo que o Senhor tem para nós muito fruto. A tua palavra mesmo diz, em João 15, que o Senhor se importa em que nós venhamos a dar muito fruto, e fruto que permaneça, um fruto de qualidade. Pai, que nós possamos fluir no teu Espírito, frutificar na tua presença, que os dons, que o fruto do Espírito principalmente, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, o amor, a alegria, que tudo isso seja visível na nossa vida. Temos estudado a carta de Tiago, temos aprendido com o Senhor, Deus, que importa que a nossa fé não seja só intelectual, mas seja uma fé prática, que as nossas ações revelem aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos. Nos dê graça, Pai, para sermos não somente ouvintes, mas praticantes, segundo as orientações, os conselhos do apóstolo Tiago, do teu servo. Nos ajuda, Pai, a entendermos a sua voz por meio das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não pode se sentar. Aleluia. Está todo mundo bem? Glória a Deus. Boa noite para os meus irmãos que estão em casa. Estamos com saudade de vocês, muitas saudades, com o nosso coração apertado aqui, por não poder ter todos vocês aqui conosco, né? Os nossos irmãos aqui, paz do Senhor, que bom que vocês estão aqui. Tem alguns que estavam sumidos também, nós estamos com saudade, que bom tê-los aqui. Abra sua Bíblia aí, Tiago. Vou fazer aquela breve recapitulação, que você vai ficar enjoado de ouvir. Mas hoje é o último dia de Tiago, né? Nessa semana. Nesse mês, né? Nesse período. Nós estamos trabalhando a carta de Tiago, depois de Hebreus. Tiago, irmão de Jesus, né? E a gente já, só uma recapitulação rápida, você que está assistindo em casa, pelo celular, pelo computador, pela internet, depois você pode procurar aí as datas dos domingos anteriores, que você vai encontrar a série de sermões que eu tenho trazido sobre Tiago.
e você que está aqui também pode assistir em casa se você perdeu alguma, para que você tenha ali esse entendimento completo da carta de Tiago. Tiago é uma carta riquíssima, já foi polêmica uma época, hoje não é mais, mas já foi considerada uma carta perigosa, quase que não passou no crivo para ser canônica, né? Lembrando que o que é uma carta, o que é um escrito canônico, o que é um escrito não canônico. Canônico é aquele que passou pelos critérios, os conselhos, que não cabe explicar tudo agora, mas depois você pode pesquisar aí, e entrou como livro, em grosso modo são livros inspirados como doutrinas. Existem outros livros, né, que foram escritos, que são livros considerados verídicos, verdadeiros, porém não como doutrina. Então não são livros que podem ser usados para fazer doutrinas, fazer regras, mas esses livros canônicos são. E Tiago foi um livro considerado polêmico pelo teor da sua ênfase, que era a respeito das obras, onde Paulo tem toda a teologia dele firmada em cima da graça e de que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Porém, depois de muita discussão, chegaram à conclusão de que, de fato, Tiago não está falando contra o que Paulo disse. Pelo contrário, Tiago está completando o que Paulo disse e o que Jesus disse, quando ele disse que as nossas obras devem ser manifestas através das nossas ações, para que seja comprovado, de fato, uma salvação. Ou seja, eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou. Alguém que ele anda nas boas obras, assim como Paulo, né? Tiago vai falar que assim como Paulo fala que nós somos salvos pela fé, essa fé também é demonstrada através de obras, é como se fosse uma consequência, uma testificação, uma comprovação. Se eu acredito, logo faço, não é assim? Se você tem ali uma jarra de um líquido no cimo da sua geladeira, que você acredita veementemente que aquele líquido faz bem para a sua saúde, se você tomar todos os dias, ele estaria acessível, você provavelmente vai tomar, porque você acredita nisso. Se você acreditar, mas não tomar, provavelmente a sua crença é fraca a respeito disso. E é isso que o Tiago está falando. Se a gente acredita de verdade, a nossa fé ela tem que ser materializada, ela tem que ser externada. E lembrando que o teor da carta de Tiago não tem cunho de salvação. Ele não está falando de salvação, por isso obras para testemunhar a fé. Lembrando que Paulo disse, né, que o Senhor nos predestinou para a salvação, e depois logo no mesmo verso, na parte dele, fala para que andássemos em boas obras que Ele mesmo já preparou para nós de antemão. Ou seja, o mesmo Deus que nos preparou a salvação, que nos deu um destino de salvação, também nos destinou, aqueles que são salvos, para que eles também fizessem boas obras. Então, uma coisa está ligada completamente com a outra, ok? Outra coisa para relembrar também, quando a gente fala de Tiago, é relembrar que Tiago é um tratado de maturidade cristã. Lembrando que todas as cartas, né, todas as epístolas aqui, cartas e epístolas têm diferença, uma direcionada para uma pessoa só, um indivíduo, outras são direcionadas para a igreja, para o coletivo. Como se o pastor Márcio mandasse para cá uma carta e mandasse para eu ler para a igreja, cada pastor lê para a igreja. Seria mais ou menos isso. Então, tanto as cartas quanto as epístolas, os escritos, eles tinham um objetivo primário e secundário. Eu acredito que a maioria dos apóstolos, dos escritores, eles não tinham a menor noção de que seria usado como inspiração divina e doutrinária para nós séculos depois. Mas, de imediato, o motivo de escrever a carta era para resolver conflitos específicos. Então, quando a gente tem os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê características diferentes porque são destinados para as pessoas, um para judeus, um para gentios, então características diferentes. Não só para o autor escrever, mas até pelo público que ele quer falar. E aqui, Tiago também estava tratando de um aspecto. Quando a gente vê lá no Evangelho de João, João apresenta Jesus
trazendo uma ênfase sobre a humanidade corpórea de Jesus, porque ele está combatendo uma seita do gnosticismo que negava a matéria de Jesus. Matéria é má, então Jesus não podia ser corpo de verdade. Então João vai falar ali, né, o verbo se fez carne. Ele vai citar coisas que os outros evangelhos não tiveram a necessidade de explanar, porque ele está combatendo um contexto imediato ali, que hoje existem essas mesmas seitas reformuladas e repaginadas, com nova roupagem, mas existem ainda. No caso de Tiago está combatendo aqui, está trazendo um quesito de maturidade cristã e combatendo a religiosidade também, e trazendo também essa questão de manifestar fé genuína através das obras, que as pessoas ouvem o que eu faço, não só o que eu falo, porque eu posso falar e fazer coisas totalmente diferentes do que eu falo, e o que vai ficar como verdade é o que eu faço, não é verdade? Então, nesse sentido, as nossas obras têm que aparecer. Um político, quando ele começa a falar, ele discursa melhor do que um líder religioso. A gente olha para ele, a gente já faz até assim, né? Dá vontade de fazer, né? Você fala, já sei que não vai cumprir nada, falou, não é assim? Por quê? Porque as obras de alguns deles, né? Não são todos, mas de alguns, já estão tão queimadas que ele pode falar qualquer coisa que a gente não vai nem ouvir. E se ouvir, vai estar com tantos filtros críticos antes de chegar a informação na gente, que ele vai perder a informação, vai perder a credibilidade no que ele está falando por causa dos atos dele. Da mesma forma é a vida de um cristão. Os nossos atos, as nossas ações, elas falam muito alto. E hoje, né, nós já falamos do Tiago 1, onde nós falamos das provas e das tentações, que o Senhor usa esses artifícios e deixa com que nós passemos por essas circunstâncias, sejam elas provações divinas para nós ou tentações que não são de Deus, mas que são da nossa própria maldade, a nossos próprios desejos carnais, que trazem para nós esse tipo de tentação. E ele fala a importância disso, como a gente cresce, como a nossa fé é provada. E aqui a nossa fé é provada por quê? Porque na prática, quando você fala sobre santidade, sobre pureza, mas você é impuro, você tem um coração sujo, você prova para você mesmo, numa aprovação que não é pública, não é uma aprovação que é privada, mas você prova para você mesmo que você não era tão impuro quanto você pensava que era. Quando você explode de ira e quase bate alguém, você comprova para você mesmo que você tem um potencial nervoso dentro de você, que às vezes você não percebia. Então as provações, elas são para mostrar para nós como que está o sintoma que tem, né? Como é que está o autocontrole aqui, como estão as circunstâncias. E elas servem também para nos amadurecer. Depois, no mesmo capítulo 1, Tiago vai falar sobre praticar a palavra, a questão da hipocrisia, de não só sermos ouvintes, mas sermos praticantes. E uns exemplos práticos, que aqui cabe ao contexto dele lá, mas que é tão contemporâneo como se fosse para agora mesmo. Ele fala sobre a acepção de pessoas, que é um contexto que a gente vive em todos os ambientes onde existe sociedade humana, existe acepção de pessoas. Sempre vai existir acepção por cor, por raça, por vida financeira, por beleza, por status, por qualquer coisa, sempre vai existir. Mas aqui especificamente ele está combatendo a acepção de pessoas que vinham por meio da riqueza. Se chega um irmão rico, com relógio de ouro, terno brilhante, prateado, as pessoas logo colocam na primeira cadeira. E se chega um mendigo fedendo xixi, as pessoas separam uma cadeirinha lá no fundão para ele, bem no cantinho, para ele não feder a igreja toda e para ele não atrapalhar ninguém e para ele ficar quase invisível. Esse seria o típico acepção de pessoas. Então, segundo Tiago, nós devemos tratar com igualdade todos eles, segundo o Evangelho também. Então, se chegar uma pessoa que aos nossos olhos não seja digna, ela deve se sentar na frente, de preferência, para a gente quebrar o padrão. E aí ele vai falar sobre a fé e as obras, né? A fé se manifesta através das obras, que a fé aqui não é uma fé só no sentido de acreditar no português,
que a fé aqui é uma fé prática, é uma fé que ela não tem uma parte isolada da outra. Não é a fé que o mundo tem, aquela fé da autoajuda, que fala, tenha fé, ou que usa uma camisa fé, ou que usa uma tatuagem fé, porque tudo agora tem nome fé, para tudo quanto é lado. Sempre teve, mas agora depois do estudo da fé ficou mais fé ainda, né? E aí tem fé, muitas fé. Eu não posso falar fé no plural, não vai dar aqui, né? Muitas, entenderam? A piada? É uma piada pra gente. Então, muitas fé. E esse tanto de fé descredibilizou a fé bíblica. Por quê? Porque trouxe um contexto de fé, onde fé era tipo um pensamento positivo. O que seria no mundo quando eu falo assim, fé, muita fé para ser saúde, fé ali seria esperança, confiança, pensamento positivo, seja positivo. Isso não é pecado, não é errado, mas não é fé bíblica. A fé bíblica é uma fé de acreditar em Deus. Então, a minha fé bíblica é acreditar no Evangelho. E se eu acredito em Deus, no Evangelho, eu vivo à altura daquilo que eu creio. Se eu acredito que eu fui salvo, eu ando segundo as obras de alguém que é salvo. Se eu acredito que eu tenho o Espírito Santo em mim, eu ando segundo alguém que tem o Espírito Santo nele. Se eu acredito que o pecado não exercerá mais domínio sobre mim, eu posso dizer não para o pecado, sabendo que por mais que ele esperneia e estribucha e tenta rolar igual uma criança rodopiando no chão, ele vai ter que ceder, porque a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, acima de todas as circunstâncias, eu sou mais que vencedor, ainda que humanamente pareça que eu perdi, pareça que eu fui derrotado. Amém? Essa é a fé bíblica. É a fé em crer em Deus, na sua palavra, no seu evangelho, nas suas boas novas, com convicção plena. Nunca vi um justo desamparado ser. Então eu sei que se eu estiver passando qualquer situação, pode chegar nos 49 do segundo tempo. 49, fala não? 45? É que eu não sei nada de futebol, eu assisto. Demonstrei agora, né? Vai se apropriar de uma cultura que você não usa. Apropriação cultural, tá? Isso é crime. E aí, nos 45 do segundo tempo, pode chegar lá, mas Deus vai fazer, não vai desamparar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não desampara o justo. E se Ele não desampara o justo, eu vou acreditar no que a Bíblia diz. Isso é fé cristã. Inclusive nas horas de abnegação, de reter o impulso da carne, no reter a língua, no reter o falar, no reter o pensamento, também é assim. E aí vem a palavra de Deus falando sobre o domínio da língua, né? A Bíblia falando aqui, não do falar muito ou pouco de quantidade, mas de qualidade, do que se fala. E a língua aqui seria mais do que só o falar, mas o fazer. E Tiago vai dar um exemplo que todos os animais da terra, desde que existe humanidade, foram domados, exceto a língua. E que se domarmos a nossa língua, nós domamos o nosso corpo inteiro. Ou seja, se nós domarmos o que sai de nós, as nossas expressões, se nós domarmos a expressão do que a gente pensa, e aqui não pode ser só língua literal, porque um mudo, por exemplo, senão o mudo estaria santo, né? Porque ele doma a língua dele, porque ele não fala. Não, mas ele se comunica. Então, como você expressa as suas ações, as suas reações, a sua fala, as suas crenças, aquilo que sai para fora é o que mata. Jesus fala, né? Não é o que entra pela boca, mas o que sai. Em semana passada, né, no capítulo 4, nós falamos sobre a submissão a Deus e o quanto essa palavra submissão é uma palavra que tem um peso cultural, e agora nessa pós-modernidade é uma palavra que você fala, as pessoas até como diz minha avó, até arrupeia. Né? Você fala em submissão, as pessoas já pensam em subjugar, em machismo, em feminismo, em ismos, todos aí. Não tem nada a ver. O subjugar é diferente de submissão. Submeter-se à missão de Deus, submeter-se ao próprio Deus como um ser que é maior do que a gente, que é totalmente outro, que é criador do céu e da terra. Entendermos que antes de dizer que eu vou fazer isso amanhã, Tiago fala, olha, é melhor falar assim, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso. Porque a gente não sabe nem o que a gente vai fazer amanhã. A gente não sabe nem nada de nada. A gente pensa que sabe, a gente sabe isso aqui. Então Tiago ele traz para nós à tona a grandiosidade do nosso Deus
e o quanto pequeno nós somos. E às vezes nós nos esquecemos que a gente acostuma com Deus, principalmente quem nasceu no lar cristão ou se converteu desde da infância. A gente acostuma com Deus, acostuma com orar, com falar com Deus, e às vezes, até por causa também desse relacionamento íntimo que a gente aprendeu agora, né? Devemos ser íntimos de Deus, devemos ser amigos de Deus. Aí o pessoal foi para um extremo de pensar só no papai, no Abba, mas esqueceu que o Abba é papai no sentido carinhoso, mas respeitoso ainda, porque o papai, ele é o Deus criador do céu e da terra. O papai não é um papai humano, ele é um papai todo poderoso que pode matar não só o corpo, mas a alma, pode mandar para o inferno, tem a chave do inferno da morte na mão dele. Entender que o papai, que ele não é um velhinho, um bom velhinho, não é o Papai Noel. Ele não é um bom velhinho. Ele é santo e é justo. E todo aquele que o recebeu foi feito filho. Mas quem não recebeu, o que acontece? Vai ser condenado, né? Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então existe sim um pai zeloso, um relacionamento com Jesus de irmão, mas existe o Kyrios, o Senhor, Ele manda. É um relacionamento. A gente tem que lembrar que a Bíblia usa nomes e palavras humanas para a gente entender, mas que na verdade são expressões humanas que tentam trazer uma característica para Deus que Ele é, mas Deus é totalmente outro. Então nada vai ficar 100% eficaz para expressar. Mas quando Deus fala que Ele é nosso Pai, quando Jesus fala que Ele é nosso Pai, Ele explica e exemplifica o amor dele por nós, o relacionamento que nós temos com Ele. Mas, ao mesmo tempo, se Jesus é meu irmão, mas Ele também é meu Senhor, Ele é Kyrios, ou seja, eu sou escravo dele. Então existe uma relação também de senhorio, de Salvador, mas de Senhor, de irmão, de Pai, mas de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que vai julgar, de juiz. Então, lembre desse distanciamento saudável que a gente tem da nossa diferença da humanidade para aquele que é todo-poderoso, senão a gente acaba sendo soberbo. E hoje nós vamos falar do capítulo 5. Vamos ler comigo aqui? Capítulo 5. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como um fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês tiveram como fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se da comida em dia de abate. Vocês têm condenado, matado o justo sem que ele ofereça resistência. Só uma lembrança aqui. Eu não vou focar nesse pedaço do texto, mas só dar uma explicação rápida. A condenação aqui não é contra qualquer rico, é contra o rico que faz isso aqui. O rico que enricou-se na custa do pobre. O rico que tem a sua riqueza no abuso do pobre, na injustiça, por meios desonrosos, desrespeitosos ao outro, ok? Então só para contextualizar, ser rico não é pecado. A Bíblia fala muito contra a riqueza, né? Isso a gente vê em vários lugares, porque de fato é uma área complicada. Assim como a fama é uma área complicada, a riqueza é uma área complicada de se lidar, mas não quer dizer que é pecado ser rico não, ok? É só mesmo vigiar onde está o coração, porque ali está o tesouro, e nem sempre é o dinheiro. Às vezes a pessoa pode ter o coração numa pessoa, e ele ser o seu Deus também. Mas o dinheiro de fato é uma área complexa. Inclusive, a Bíblia não fala de nenhum Deus por nome. Toda a Bíblia só fala falsos deuses e tal, e fala ali algumas entidades, mas a Bíblia chama nenhum outro pecado, nenhum outro bem, nenhuma outra situação, tentação, é chamado por nome como um Deus. Mas
a ganância, né, o dinheiro, essa questão, tem um nome que chama mamon. Existe uma entidade por trás também dessa situação, desse amor, desse apego ao dinheiro. Então, é uma área de se observar assim. Verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Estejam como um agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se estava próximo para eles aqui, né, para nós está mais próximo ainda. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. E aí ele está citando aqui também a questão dele ter falado sobre a perseverança nas provações. Lá no capítulo 1 ele fala sobre essa perseverança, que os irmãos estavam sendo provados também, perseguidos, e a perseverança na provação, ela revela de fato a nossa fé. Quando a gente balança, mas não cai, sabe aquela coisa? Enverga, mas não quebra. Essa é a perseverança. A gente é sim, em tudo, atribulado, aflitos, mas não abatidos, né? Oprimidos, mas não derrotados, como Paulo vai falar. Então, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Então aqui a gente tem duas vertentes, a paciência, o sofrimento. Nós temos também o elemento de não julgar outro irmão, não exercer juízo. E aqui lembrando que Paulo e a teologia de uma forma geral nos ensina a corrigir os irmãos e a julgar as causas. Tiago mesmo vai falar, olha, não levem os irmãos dos tribunais uns dos outros, não escandalize com dano. O cristão não deve levar o irmão da igreja, o crente, no tribunal, porque é o juiz do mundo. Vocês mesmos julguem a causa de vocês. Se tem um irmão devendo para outro, resolve aqui dentro mesmo. Isso é maturidade cristã. Tiago vai falar disso também, anteriormente, capítulo 3. Esse capítulo 3 não é 20, eu falo isso. E aqui ele vai falar sobre a questão de não exercer juízo, não julgar o irmão. Julgar aqui é no sentido de colocar julgamento e condenação sobre o irmão. Não falar mal do outro, que é o teor também do capítulo anterior e do 3 e do 4, né? E por fim ele vai falar sobre o poder da nossa palavra, que a palavra do crente seja sim, o sim, e não, o não. Ou seja, se eu disser, se o Rafa virar para mim e falar, eu estou atrasado para o ensaio de louvor, porque eu estou fazendo uma entrega, eu vou falar, ok, eu não vou pensar jamais, não sei não, se ele estiver enrolando, se ele estiver com preguiça de mim mesmo, e se ele foi a namorar, foi ver a Camila, agarrou lá e inventou uma desculpa que estava trabalhando. Eu não vou julgar as intenções dele, porque o sim dele é sim, e o não dele é não. E o que passar disso é o quê? É do maligno. Não cabe a mim julgar se ele está falando a verdade ou a mentira. Cabe a mim ouvir o sim e o não dele. É claro que aí a gente não pode ser inocente de cair em qualquer sim e não das pessoas do mundo. Mas a gente, no que diz respeito à palavra dele, a gente acredita. Mas a gente escolhe as nossas ações para a gente não ser influenciado, né? Porque a gente também não tem que acreditar em todo mundo. Mas a gente vai agir como não julgar, acreditando ali, pelo menos na teoria. Então, se a Tatá falar comigo assim, pastor, essa noite eu voei,
Sim é sim, não é não. Eu posso questionar, duvidar, mas ela fala sim. Agora você fala, pastor, você estava voando essa noite. Não, eu não estava, porque aí eu sei de mim, né? Eu não vou acreditar no que ela falar, porque aí não tem a ver comigo, pode me prejudicar. Mas se é só com ela, sim é sim, não é não, é simples. É ser inocente, é não julgar, é não colocar, não ficar... Você já viu que tem gente que é assim? Tudo que as pessoas falam, a pessoa fica duvidando? Geralmente quem faz isso, geralmente, não é uma regra, mas geralmente é mentiroso. O mentiroso geralmente ele também tem dificuldade de acreditar nos outros, porque a gente tem não é uma forma generalizada, mas ou melhor, não é todo mundo, mas genericamente, de forma generalizada, a gente tende a pensar que as pessoas pensam como a gente pensa. Então geralmente o inocente, ele vê inocência no outro, o malicioso vê maldade no outro. Então a gente precisa não ser infantil, como diz Jesus, né? Jesus diz? Vou lembrar quem diz. Nós devemos ser santos para o que é certo, né, para o que é bom, mas que a gente deve ser o quê? Inocente para aquilo que é do mal. A gente não pode ter maldade em nós, não é isso? Acho que na verdade isso é uma música, né? Mas qual que é o texto que respalda essa música? Eu não lembro. É o André que canta, né? Disse Jesus lá no príncipe desse mundo, e nada tens em mim. Queremos ser santo como ele é e dizer nada tens em mim, isso mesmo. Santos para fazer o que é certo, o que é bom, inocentes do que vem do mal, excelentes para fazer o bem. Ele aqui, Deus da paz, e grandes na graça. É uma música, ele está achando que é bíblia. Mas é citando uma frase de Jesus, parafraseando ele, né? Então é respaldado pela Bíblia. Vamos continuar agora? A ênfase que eu quero dar aqui nesse restante do tempo que falta é sobre a oração da fé, que está aqui no título da NVI, do verso 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos lá. Nesse contexto aqui, nesse texto do capítulo 5, sobre oração, depois do verso 13 até o 20, Tiago cita 7 vezes a palavra oração, o que qualifica de fato uma coisa que é importante. Tudo que é importante na Bíblia, os apóstolos de Jesus repetiam várias vezes, a gente encontra várias vezes na Bíblia. E como a gente também está falando sobre maturidade cristã, a forma das nossas ações e reações que são elementos que comprovam a nossa fé, um cristão, quando ele está triste, ele deve fazer o quê? Não, orar não, postar no Facebook uma frase triste, uma música melancólica. Hashtag lágrimas rolam. Hashtag tô na bad. Não é que seja pecado se expor, é opinião pessoal. Cada um, quem gosta de pagar mico, paga. Tem gente que gosta de pedir alento para as pessoas da internet. Cada um faz o que quer. Mas primeiro, o que nós devemos fazer como cristãos? Orar. Tem alguém triste? Procura um amigo? Sim. Conversa com o irmão? Sim, mas ora primeiro. Se a nossa expressão de fé não resulta numa confiança genuína em Deus, a gente mente e a gente é hipócrita. A gente é apenas ouvinte e não praticante. Se você acredita que o seu pai é o Todo-Poderoso, por que você prefere falar com o namorado, com a namorada, do que falar com ele primeiro? Prefere contar para a mãe, para o pai, do que falar com ele primeiro, para a esposa, para o marido, para o filho, para a filha?
Quem tem poder para mudar a sua situação? Quem tem poder para trazer o consolo que nenhum ser humano tem? Quem tem poder para trazer cura e milagre? Ou para condenar? Ou para corrigir? Em primeira instância, quem tem mais poder de todos? Deus. Mas se a gente acreditasse nisso de verdade, se nós acreditarmos nisso de verdade, nós faríamos e nós faremos, em primeiro lugar, buscar a Deus em oração. Então aqui uma pergunta retórica para você não me responder, não se manifestar, mas apenas pensar aí no seu coração. Deus é a primeira pessoa que você busca quando você está triste? Isso revela para dentro de você mesmo, para o seu próprio coração, para a sua própria consciência, o nível de fé que você tem em Deus, se ela é genuína ou se é uma fé falsa, ou se é uma fé fraca. Isso para mim também, né? Se alguém que está feliz, que cante louvores ao Senhor, né? Que é uma forma de oração, mas cantada. Ou seja, quando você está feliz também, quem que você busca primeiro? Contar as novidades. Faça um exercício de buscar contar para Deus as coisas ruins primeiro e as coisas boas também. Faça um exercício às vezes de contar rápido. Eu faço esse exercício já tem muito tempo. É até engraçado porque às vezes eu já gravei até um áudio para minha mãe para contar as coisas boas. Aí antes, quando está rodando lá, eu aperto assim para cancelar, eu falo assim, preciso contar para Deus primeiro. O senhor já sabe, mas mesmo assim eu vou te contar para exercitar aqui. Aí eu conto, eu aperto lá para ir para ela. Porque se ele não for prioridade nessas pequenas coisas, no dia mal, no dia difícil, ele não vai ser. Não vai ser porque ele não se acostumou a ser. É igual alguém que nunca fala de si, que tem muita dificuldade com o famoso fechado, muito fechado. O dia que ele precisar se abrir, porque tem uma necessidade, vai ser mais difícil para aquele que já é mais aberto, não é? É lógico. Então com Deus também é assim, é um relacionamento. Deus não é humano, mas ele é uma pessoa. Com características de pessoa. E a gente precisa se relacionar, ter liberdade com ele. Então, em vez de ficar amargurado, ficar desanimado, ficar reclamando, colocar a culpa em alguém, desabafar publicamente ou privadamente, a gente precisa buscar o Senhor em primeiro lugar. Tiago, ele é super prático, né, na carta dele. E se a gente observar, ele começa a carta lá no capítulo 1, claro, né, e termina aqui em 5, com oração. Começo e fim é em oração. E nesse parágrafo aqui especificamente, ele nos estimula, né, nos encoraja a orar em 4 situações específicas. A primeira é orar pelas pessoas que passam por problemas. Ele fala, tem alguém doente no meio de vocês? Orem para essas pessoas. E aqui cabe algumas explicações para que a gente não caia em heresia. Primeira coisa, orar pelas pessoas, mas orar também aqui por você mesmo, né? Ó. Entre vocês, alguém que está sofrendo, o que tem que fazer? Ore. Tem alguém que está se sentindo feliz? Canta, ou seja, ora também, né, em forma de música. Entre vocês tem alguém que está doente? Ora, chama a liderança e ora. De todo jeito aqui, resume em oração. As nossas ações de imediato, frente a qualquer circunstância de emoção extrema, de tristeza e de alegria, é sempre orar. Então, sempre ore. Lembrando que Deus ele pode transformar a nossa dor em vitória, mas também Deus pode não transformar. Deus pode deixar a dor em dor mesmo e fazer com que essa dor seja revertida em outro tipo de vitória, não da forma que a gente entende. Então o não de Deus também é válido. E lembrando que a gente também não passa por provações o tempo todo, né? Todo mundo tem momentos de dias felizes, que você vai cantar, e vai ter dias tristes, que você vai orar. Então não é pecado orar, chorar, ficar triste com Deus. A reação certa não é ser forte. A reação certa é buscar o Senhor. Se você buscou o Senhor cair aos pedaços, ou buscou o Senhor triunfante, amém. Pode ter a ver com o momento, com o nível de dor. Sabe aquela pergunta que o médico fala? Você escala de 1 a 10, qual que é a sua dor? Né? Uma pessoa que acabou de perder alguém e tem fé para cantar no velório, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu acho bonito, mas tem gente que eu penso, eu cantava. Tem gente que eu penso, não cantava não.
Você pensar que a vida morreu, porque todo mundo já fez esse exercício de pensar que alguém na sua casa morreu? Como é que você? Se eu pensar que a vida morreu, eu já pensei fazendo igual a Maria do Bairro, me enterra junto, pulando na terra, no caixão. Fala, me leva, me mata, me enterra junto. Comendo até terra, assim, eu vou morrer. Agora tem uns primos, parente distante, tipo, você fala, nossa, eu vou ficar muito triste, eu vou chorar, vai doer, mas eu vou cantar, Deus, porque eu vou ter mais. Eu sei que Deus tomou, aí Deus tomou, eu sei que Deus tomou, sabendo eu morrer, mas Deus tomou, eu vou ficar revoltado. Tomou, eu não vou brigar, porque Ele é Deus, eu não sou, mas que eu vou ficar muito triste, eu vou. E não ter condição emocional de reagir da forma bonita ou da forma forte não é fraqueza, mas reagir da forma certa, orar e falar, Senhor, talvez não vai ser um Deus me deu, Deus tomou, vai ser um Deus me deu, Deus tomou. Mas entender que Deus deu e Deus tomou. Eu estou dando um exemplo drástico de morte, porque é uma coisa que é bem prática da gente ver. Então não é para julgar o irmão que não tem condição de fazer isso, mas é para perceber que, independente da circunstância, da intensidade dela, existe uma forma certa de que nós cristãos devemos proceder, que é orar. Seja orar com lamentação, seja orar com murmúrios, mas murmúrios não contra Deus, mas lamentos para Deus. Jó lamentou para Deus várias vezes. Por que o Senhor não deixa eu morrer? Porque maldito o dia que a minha mãe teve leite no peito. Ele era dramático, de tanta dor. Ele falou, maldito o dia que ela me concebeu. Ele amaldiçoou o dia que a mãe dele dormiu com o pai dele e fecundou ele no óvulo. Olha o drama, mas a dor estava muito grande. Então ele amaldiçoou tudo. Amaldiçoou o peito que tinha leite, amaldiçoou a barriga da mãe que não morreu, ele amaldiçoou o dia que o pai e a mãe dormiu, amaldiçoou a gravidez, amaldiçoou não ter morrido no parto, amaldiçoou o leite do peito da mãe para alimentá-lo, ele amaldiçoou tudo. Tipo assim, ele foi em ordem de não morri lá, não morri aqui, até hoje eu estou aqui. Os lamentos dele, com certeza, foram muito terapêuticos para ele, né? Os meninos da célula da Ingrid, do Ismael, eles fizeram um estudo esses dias, e um estudo também que eu já preguei aqui na quarta-feira, e já fiz um discipulado particular sobre a prática do desabafo. E eles fizeram lá na célula dos novinhos, nós estamos chamando de célula dos novinhos. Aí tem só o novinho. Aí tem sobre o desabafo. E ele fala sobre essa questão do desabafo de Jó, que foi algo curador para Jó também. Por mais que Deus entendeu, depois que Jó passou, Deus chamou Jó para ter um papo. E o resultado disso tudo foi, antes eu conhecia só te ouvir falar, agora eu te vejo com os meus olhos. Então, o Senhor tem para nós vitória independentemente da circunstância. Porque a vitória não é da minha perspectiva, do que eu penso que é vitória, mas do que Ele diz que é vitória. Amém? Amém. Todo mundo está me entendendo? As crianças estão sofrendo isso em Kids, né, gente? Vamos orar para Deus abençoar, que a gente volta logo para o Kids. Amém. Então, nós primeiro precisamos orar aí nas circunstâncias que vêm sobre nós. E lembrar que a vida não é só sofrimento, tem dia que você vai cantar. Então, canta no dia certo. Outra coisa importante é agir dançar conforme a música, não no sentido pejorativo, mas no sentido de ser coerente com as emoções. Tem gente que quer ser duro no dia de chorar, e aí no dia de se alegrar, a pessoa quer ser séria, e no dia de festejar, a pessoa quer ser amarrada. Dança no dia que você pode dançar, canta no dia que você está feliz, porque vai vir um dia mal, e nesse dia você tem que chorar mesmo, não é pecado, não é errado. Nós precisamos agir coerentemente com aquilo que a gente está vivendo. Isso é integridade, é não trair aquilo que a gente está vivendo. E o Senhor se agrada disso também, mas sempre com confiança nele, com a fé nele. Sentir não é pecado, emoção é o que eu sinto, mas o que eu creio é como eu vou reagir. Isso é que é fé. Então, se eu sinto dor por uma perda, por exemplo, ficar triste é normal, ficar deprimido é normal. Negar é normal, né? As fases do luto, ali, a negação, a frustração, a decepção, a negociação. Só que, como eu vou reagir, né? A gente tem até um estudo, eu não lembro quem que fez esse estudo, um psicólogo cristão, ele mostra o nível de luto, tempo de luto na vida de um cristão, tempo de luto na vida de uma pessoa do mundo. O cristão, ele tem cerca de 3 vezes menos luto que um não cristão.
principalmente quando as perdas são de pessoas cristãs também, por causa da questão do alento do Espírito Santo e também da convicção na vida eterna, o que alenta muito o coração, né, de um cristão. Então, o segundo público aqui que devemos orar, além de sermos por nós mesmos, é pelos enfermos. Está alguém entre vós doentes? Chame aí os presbíteros, que aqui simboliza a liderança da igreja. Hoje seria, chame os líderes de célula, chama o seu líder, chama o seu discipulador, chama figuras de autoridade para que vão lá e orem. E aqui, quando cita a unção, né, a questão da unção com óleo, está falando sobre esse simbolismo da unção, e eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas só para trazer um conhecimento rápido, existe duas palavras, né, na Bíblia para trazer a unção. Uma era literal, fisicamente, com óleo, que era a palavra usada para óleos cosméticos, a unção cosmética, a unção de cura para ferida. E existe a unção que era usada simbolicamente, para ungir um rei, um profeta, a unção sacerdotal e tal. E aqui nesse caso, a palavra usada seria para a unção simbólica, não seria uma unção literal de remédio. Então por isso que é líder, né? Senão poderia ser qualquer pessoa ungiria, um médico ungir e tal. Então aqui a ênfase da unção não é a unção em si. Observa aqui no texto, no verso 14, na metade dele, que ele manda chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e unjam com óleo. Aí agora aqui que está a ênfase, no verso 15. A oração feita com fé curará o doente. Então o que vai curar o doente não é a unção é um símbolo. O que vai curar o doente é a oração feita em fé, ok? Então se você não tiver óleo, ora sem óleo. Se tiver óleo, não tiver óleo de oliva, unge com óleo serve. Unge com óleo de Johnson, unge com óleo de cozinha. Não tem problema, é símbolo. O ideal é que você se desvincule da necessidade de ter um símbolo, mas não é pecado, mesmo porque a Bíblia mesmo orienta aqui. Não é muito comum a gente ver essas orientações na Bíblia de unção com óleo. Hoje a gente vê mais a unção com óleo, foi banalizada, porque o povo hoje expulsa o demônio ungindo com óleo, sendo que não tem referência bíblica para isso. O pessoal usa a unção de óleo aleatório na igreja, ungindo todo mundo que passa, sendo que a unção aqui orientada era especificamente ou para a unção sacerdotal, unção de liderança, né, de representando o envio da igreja, a bênção de Deus sobre a igreja, ou era cosmeticamente a unção, né, para uma barba de Arão ali, a unção no sentido de perfume, de hidratação, ou era uma unção para cura de enfermo, que era doenças específicas. Você não pode ungir com óleo uma pessoa que tem problema na coluna, porque a unção seria para ferida, não seria para doença interna. Com dor de cabeça você vai passar óleo, com sinusite você vai passar óleo de essência no rosto da pessoa, vai morrer. Então não é para qualquer coisa. Então tinha contextos. Hoje que analisou, o povo unge todo mundo, passa na porta, sai ungindo, aí vai embora com ungindo, leva óleo ungido para casa, salpica óleo nas coisas, unge chá de carro, unge matéria, coisas. A Bíblia não unge coisas em lugar nenhum, mas objeto. A unção ela não foi feita para ser ungir coisas. A unção bíblica ela foi feita para enfermo ou para esse simbolismo aí de ou cosmético ou simbolismo da bênção de Deus sobre alguém, né, no sentido de envio de liderança, de unção, de poder, do apóstolo e tal. É isso. Falando aqui de óleo, né, vamos pular essa parte. Por que aqui fala para chamar os presbíteros? Porque seria realmente essa questão da liderança da igreja. Existe uma autoridade, mas aqui não está diferenciando clérigos e leigos, não. O que está chamando os líderes e os presbíteros seria pela questão da autoridade da igreja e porque tem um outro aspecto que ele vai falar em seguida, da questão do pecado. Se houver pecado, também será perdoado, para confessar o pecado. Porque, então, tipo, o padre vai lá e vai dar extrema unção. Não é extrema unção, é diferente, porque a extrema unção do catolicismo, ela também foi uma forma distorcida de usar o óleo, porque a extrema unção é para ungir a alma da pessoa para morrer, para a pessoa morrer. E a unção da alma não existe na Bíblia, existe a unção
para a cura física, ou para a unção, para a ordenação ministerial, ou para uso cosmético. A unção do corpo físico, como Jesus foi ungido os pés dele ali com perfume, ele estava sendo embalsamado para morrer, né? Aí servia como fim de higiene também, né? Porque ia feder o corpo em decomposição, para que a tumba ficasse ali mais cheirosinha, eles usavam óleo também, então. Eu não vou falar muito de óleo não, para a gente não polemizar, mas enfim. Vamos aqui para falar sobre essa questão dos presbíteros também. Existe aqui na Bíblia uma orientação para que a gente confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejamos curados. E aqui vem uma questão que muita gente, principalmente no meio neopentecostal, foi falar sobre, do meio pentecostal também, falado sobre a doença que vem do pecado. Sim, o diabo pode colocar doenças em pessoas, com autorização de Deus, sim, por causa da queda, sim. As pessoas podem ficar doentes naturalmente? Pode também, depois que a queda veio, desde Adão até hoje, tudo é possível. Você pode nascer com uma deficiência, por quê? Porque é possível, porque a queda ela é um efeito em cascata, né? Vai descendo ali, vai sendo sequencial. Mas a gente não deve associar categoricamente, bater o martelo de que toda doença é legalidade, porque senão a gente vai estar julgando, falando que a pessoa está doente ali por causa do pecado. Lembra que o cego foi questionado, né? Quem pecou? Os discípulos questionaram. Foi os pais dele ou foi ele para que ele fosse assim? E Jesus falou, não, ninguém pecou. Ele nasceu assim por cumprimento do propósito para que o nome de Deus fosse glorificado. Ponto, acabou. Então, todas as coisas não fogem do controle de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para não julgar que alguém está doente por causa disso e pronto. Também a gente deve tomar cuidado para não pensar que toda pessoa, que toda enfermidade vem do pecado e que toda pessoa que está doente é porque está em pecado ou está com alguma ilegalidade ou com alguma brecha. Duas coisas diferentes. Tem gente que pensa que é maldição hereditária, tem gente que pensa que é culpa da pessoa, tem gente que pensa que é consequência do pecado. Então, não temos como afirmar isso segundo a Bíblia, ok? E aqui ele fala que se tiver cometido pecado, Deus perdoa o enfermo. Aí a gente lembra de Jesus. Você lembra quando Jesus, desceu a maca do coxo, que não podia entrar na casa, estava cheia, onde Jesus estava curando, e desceram pelo telhado, a cama, a maca do homem, e Jesus falou assim, o que é mais fácil falar? Levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados? Parece que tem uma associação com o pecado, com a doença ali naquele contexto, mas na verdade o que Jesus estava querendo dizer era que ele perdoa pecados e ele também cura. Então o que ele está dizendo ali é que aquele homem precisava de cura física, mas ele também precisava de cura da alma dele, ele precisava de Deus, ele precisava de salvação, ele precisava de cura mais do que uma cura física. Eles falam que esse filho do homem ele pode até perdoar pecados. Então, quando nós ouvimos alguém, né, nós oramos por esse irmão para que ele seja curado, é no sentido de cura também emocional. Quando você vem falar com alguém em uma situação, todo mundo já deve ter vivido isso. Se você não viveu, talvez viva um dia ainda, ou se negue a viver porque resiste, mas é muito curador. Quando você peca ou cai, ou tem qualquer dificuldade que você precisa de cura, você confessa para Deus para ser perdoado, mas você confessa para o irmão para ser curado. E às vezes tem coisas que a gente guarda durante muitos anos, uma culpa, uma mágoa, e aquilo precisa ser posto para fora, precisa ser vomitado. E é tão importante manter essa higiene da alma através da confissão. Essa prática da confissão, não só a confissão a Deus para ser perdoado, porque quem perdoa pecados é Deus, é Jesus, é o nome dele, mas para ser curado das feridas da alma. Como é ruim viver em segredo, guardar dor, guardar angústia. Como é ruim viver escondido, né?
E é tão bom quando a gente tem alguém que a gente pode confiar. A gente não deve sair falando da vida da gente para todo mundo. Ter segredos é importante. É quem a gente é. A nossa dor, elas são pedras preciosas que devem ser guardadas. Mas elas devem ser compartilhadas com as pessoas certas também. Então a gente precisa sim confessar, e por isso que o discipulado ele é tão bom nesse aspecto, né? Eu já citei aqui várias vezes, não sei se você está me assistindo em casa, o Felipe, mas o Felipe e eu temos essa habilidade, a gente conversa muito um com o outro. O Felipe conversa, sempre fala, vamos lá, confissão de pecados. Aí conversa e fala, ele é engraçado, né? Eu tenho também amigos, né, que já não funcionam aí como líder, como pastor de ovelha, mas amigo que também tem essa prática de orar um pelo outro, de falar, meu irmão caiu, eu preciso que você olhe por mim, meu irmão fiz isso, meu irmão, olha, estou passando por essa situação. E isso é muito curador, nós precisamos disso, né? O pastor Márcio ainda acrescenta, né? Ele diz que nós deveríamos, na verdade, buscar essas amizades, essa liderança, esse discipulador, não só no dia que a gente cai, mas antes de cair, para confessar as tentações também, para que a gente seja curado e ajudado antes que a queda venha e confesse algo que está trazendo culpa. Então precisa estar falando de tudo, igual pastor pequei, fiz isso ao colega, ou fulano pequei, ou irmão, ou líder de célula. Não. É aquilo que existe dor, que sabe quando você confessa para Deus, mas a consciência continua te acusando? Satanás usa desses artifícios de culpa para, o próprio nome diz, né, Satanás, o acusador, para te acusar, para te deixar para baixo. A sua consciência também, que tem legalismo ali, a religiosidade, ou a frustração consigo mesmo, quando a gente faz coisas que a gente pensa que nunca faria, e que vem esse peso sobre nós, a condenação. Esse é o momento certo de confessar, porque é o momento onde a gente entende pela fé que nós somos perdoados pelo Senhor, mas nós precisamos de confessar para ser curados, ok? Então existe aí também esse aspecto da oração, a oração de confissão aí, e confessar para algum irmão também. Terceiro, nós devemos orar pela nação. Olha aí no verso 17, 18. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias era homem como eu e você, homem que padecia de sofrimentos, homem que ora era super-homem de fé, ora estava numa caverna deprimido, querendo morrer, na Maria do bairro do drama, deitado lá, falando que só tinha sobrado ele, quando tinha um monte de outros Deus tinha guardado, de profeta, ele achava que era só ele, porque a dor cega a gente, e querendo morrer, não queria nem comer, Deus teve que mandar corvos para alimentar ele, para levar pão de carne. E esse mesmo homem que derrotou ali um monte de profeta, orou e Deus desceu fogo do céu e queimou ali a madeira no meio de água e tal, que envergonhou todos os homens, teve medo de uma mulher só. A mulher que ele tinha acabado de derrotar, ela e os deuses dela, depois ele teve medo dela mesma. Um homem normal, inconstante, com dificuldades, com pressões psicológicas, com estresse, com fadiga. Como eu e você, ele orou. E por causa da oração dele ficou sem chover quanto tempo? 3 anos e meio. Ou seja, nós devemos orar também pela circunstância, que ele orou pela nação, que ele queria tirar aqui o domínio do pecado, do líder pecaminoso aqui, da subjugação do líder tirando sobre o povo, do pecado contra Deus, com uma correção de Deus. Então nós podemos também orar pela nação, gente, não é ladainha, não é lero-lero, quando a gente fala, vamos orar pelo Brasil, e aí tem gente que fala assim, não vou não. A gente chama para orar pelo Brasil, vem a minoria, vem 5, 10 pessoas da igreja e olha lá, não vem nem 10%. Isso revela uma crença. Qual que é a crença? É claro que é de todo mundo, tem gente que não vem porque não pode vir no dia, mas no geral não vem muito em reunião de oração, por quê? Porque lembra que as ações revelam que a gente acredita de verdade? Se eu falo com a minha boca, não orar é importante. Quanto tempo você ora por dia? Não me responda, para que a gente não se vergonhe mutuamente. Mas os crentes oram pouco para caramba, mas falam que é importante. Então, como que está? Isso está esquisito, né? Mas não é importante? Não é
engraçado, é a mesma coisa de chegar alguém aqui e dar um sermão sobre nutrição, falar a importância de comer bem e postar só foto comendo sanduíche e pizza todo dia. Não está incoerente? Ou essa pessoa não acredita no que ela está falando, ou ela é hipócrita, que está na mesma. Então, quando a gente fala sobre orar pela nação, pelo país, eu já pensei tanto isso, mas é só eu, se eu não for, não vai fazer diferença nenhuma, é só mais um. Tem um tanto de gente orando, as mulheres do copo estão tudo lá orando, as irmãs solteiras estão tudo lá, a gente já pensa assim, até mal dos intercessão, né? As irmãs estão lá, as doidonas que gostam de orar, nunca pensa, não, eu vou lá também. Eu mudei radicalmente nisso, de uns anos para cá, nessa questão de participar desses movimentos, porque eu comecei a entender que se a fé prática não for praticada, ela não existe na teoria também. Se a gente não vem, não faz questão de orar pelo país, pela nação, não vem numa convocação da igreja para oração, provavelmente é porque a gente não acredita que a gente é importante nesse processo, ou não acredita que a nossa nação tem poder. Pensa que nada vai acontecer, ou pensa que ela é leve. Pensa que é só para agradar os outros. É complicado. Nossas ações revelam muito mais do que a gente fala. Como que nós devemos orar, né? Nós devemos orar, apesar da nossa imperfeição, nós devemos orar crendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E lembrando que aqui nós estamos falando de justo, justificado pela graça de Deus. Justo, alguém que passou da morte para a vida por causa do sacrifício de Jesus. Alguém que recebeu e reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador, ok? Então, todos nós somos filhos de Deus, nós somos justos. Pastor, mas hoje eu quebrei o pau com o meu marido, dei até um pescotapa nele. Ainda assim, se você pedir perdão ao Senhor, mesmo que você não tiver pedido perdão, você continua sendo filho, sendo justo. Você cometeu um pecado, você pede perdão e você é limpo do pecado, mas você é justo porque o Senhor te purificou da injustiça a partir do dia que você nasceu de novo. Então não tem esse negócio de on, off, pecado, santo, pecado, santo, não tem. Ficaria muito confuso com o mundo espiritual, essas coisas. Uma hora eu estou, uma hora eu não estou, não dá. A gente está nele e ponto. Os nossos pecados externos ainda são resquícios da queda, mas a gente tem que aprender a lidar com eles, né? Sem deixar que Satanás nos acuse. Então Elias orou fundamentado nas promessas de Deus. Ele orou sabendo que ele poderia orar, que o Senhor ouviria, assim como o Senhor nos fala. E Elias orou com persistência. Jesus nos ensina na Bíblia que nós devemos orar incessantemente. Tem gente aí que às vezes fala assim, não, eu sou da fé, eu não oro pela mesma coisa várias vezes, não. Quando eu oro uma vez, depois eu só oro agradecendo. Não tem problema, se você tem fé para isso, não é pecado, mas não pode fazer disso uma doutrina. Por quê? Porque o próprio Jesus ensinou a orar insistentemente. Pedir, dá-se-vos-á. Bater. Por quê? Porque Deus sabe que nós, não é porque Deus não ouviu da primeira vez, ou não ouviu da segunda, ou porque o dia que tiver mais fé, a gente vai orando no treinamento, o dia que tiver fé, as coisas acontecerem. Não é assim. Não é uma chave que você vai enfiando até a hora que ela entrar e abrir. Não é. Deus estipulou a perseverança na oração, provavelmente porque nós precisamos de perseverar na oração para que nós sejamos provados mesmo em fé. Tem coisas em que a gente ora e Deus responde instantaneamente. Já teve, eu falo que é a oração relâmpago, que a gente ora na hora e fala, Senhor do céu, eu preciso disso aqui. Na hora aparece, Senhor, me traz a memória isso aqui, onde que estava, na hora vem. Mas tem coisas que não vêm. Tem coisas que não acontecem na hora. Por quê? Porque faltou fé? Não, porque às vezes você teve fé já. A fé é em Deus, a fé não é na coisa. E se um dia Deus já te ouviu, você sabe que ele ouve de novo. Mas é porque existe coisas espirituais que a gente não entende. E tem hora que Deus quer te dar e tem hora que Deus não quer dar. Santo Agostinho tem uma frase que ele fala que não te entristeça se do alto não recebe aquilo que pede. Porque Deus está te preparando para receber aquilo que você precisa, não aquilo que você está pedindo. Deus está usando essa circunstância de você estar lá diante da presença dele pedindo,
para melhorar o seu relacionamento com Ele e te mostrar de fato o que você precisa. E às vezes a gente chega diante de Deus com uma perspectiva e sai dos nossos joelhos com outra perspectiva. A gente começou a orar para Deus torturar o irmão que está fazendo raiva na gente. E a gente levanta com amor pelo irmão, com perdão e graça, que a gente lembrou que Deus perdoou a gente. A gente ajoelha para orar com o pensamento de pedir A, B, C, X coisas. E depois a gente levanta com o pensamento de que eu não preciso de nada. Eu preciso daquilo que Deus me deu. E que se Deus me der aquilo, às vezes vai fazer mal. Então a gente precisa entender e perseverar na oração, entendendo que também existe um outro respaldo bíblico, né? Quando Daniel orou, quanto tempo demorou para chegar a resposta? 21 dias, mas ele perseverou na oração. E o anjo falou com ele: olha, desde o primeiro dia a gente ouviu, Deus ouviu sua oração e mandou a resposta, mas teve um gargalo aí no meio do caminho, teve uns impedimentos, uns BO, e isso prejudicou a resposta rápida, mas ela veio, instantânea, assim que você orou, só demorou para chegar. Então isso pode acontecer também, por isso nós precisamos perseverar no propósito. Quando a gente ora por uma coisa e depois já nem ora mais sobre aquilo, talvez não seja realmente aquilo que a gente precisava orar ou queria orar. Eu costumo dizer que quem ora muito em quantidade e não lembra do que ora, provavelmente nem vai ser respondido, porque se você não ora algo com fé, com convicção, você nem vai saber se você recebeu a resposta ou não. Sua oração tem que ser uma oração consciente. Não importa se ela é 1 hora ou 3 horas, mas que ela seja uma oração consciente, respaldada pela Bíblia, uma oração madura, como Tiago disse aqui no capítulo 4, não pedem porque não recebem porque não pedem, e quando pedem não recebem porque oram mal, pedindo coisas só para o próprio benefício, egoísta. Nós precisamos aprender com o Senhor, né? Então, quinto motivo aqui de oração, né? Nós devemos orar pelos desviados, e aqui a gente vê no verso 19: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. E aqui não só o desviado, mas aqui também quem não conhece, né? Quem converte o pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ou, como na Almeida fala, apagará multidão de pecados. Olha como o Senhor nos deu a possibilidade de sermos instrumentos nas mãos dEle, de restauração, de cura para as pessoas. Nós podemos ser esse instrumento de Deus para trazer cura, para trazer restauração, para trazer correção, mas através da oração, não só através da fala. Quantas pessoas pecam por julgar o irmão, outros pecam por falar da forma errada, mas ninguém peca pelo orar. Porque se você orar e orar errado, o Senhor te corrige, ou o máximo que vai acontecer é a resposta não vir. Mas se você orar certo, a resposta vem, e o milagre vem, o resultado vem. Então nós precisamos orar pelos irmãos. Qual foi a última vez que você orou por alguém que você criticou no seu coração? Você olhou e falou assim: nossa, olha a roupa daquela irmã, não tem condição. Aí você tem liberdade de amizade, fala com ela, mas se não tem, primeiro ora. Fala: Senhor, mostra para tua serva, ela é tua filha, ela é minha irmã. Senhor, mostra para o teu servo, ele é teu filho, ele é meu irmão. Senhor, está vendo aquele tipo de coisa que a pessoa está fazendo? Isso não está legal, é injusto, é pecado. Ajuda ele a sair dessa circunstância, tira ele desse vício, tira ele desse trauma. Precisamos nos esforçar para salvar os perdidos, mas também precisamos nos esforçar para restaurar os que já foram salvos e que podem se desviar. E aqui desviar não é abandonar a fé, é sair dos caminhos de Deus, não. Desviar é sair da via. Qualquer um cristão pode sair da via. E eu acredito que a gente sai da via mais do que a gente pensa. Na verdade, muitas vezes, se a gente não viveu no dia de hoje os propósitos de Deus para nós, a gente sai da via. Para concluirmos aqui, Tiago, nesse parágrafo, deu sua última instrução: orar pelos que sofrem, pelos enfermos e cuidando da restauração dos que se desviam. Tiago falou 4 coisas básicas. A gente, como indivíduo, né? Oração individual, nós precisamos orar por tudo. Está triste, ora.
está alegre, ora, canta, né? Ele falou também sobre a oração então individual, mas ele falou sobre a oração do coletivo, no caso aqui da igreja, na igreja, com a liderança da igreja também, com os irmãos, a confissão de pecados, orar uns pelos outros. Ele fala, né, divide em duas categorias aí a liderança, a autoridade de Deus que ajuda a gente aqui, e também os amigos de oração, os irmãos em Cristo na oração, a oração em conjunto, unânime, oração de concordância. E ele falou sobre a oração profética, no sentido de orar pelas nações, orar pelo povo, orar pela cidade, fazer profeticamente com que sejamos ali instrumentos de Deus, como Elias foi boca profética de Deus e orou e não choveu, e depois orou e choveu. E por fim ele falou sobre a questão da restauração e de buscarmos a comunhão, né, com Deus, com os irmãos aí através da restauração dos perdidos, dos feridos, amém? Fica de pé no seu lugar. Estou terminando, nós vamos orar. Feche seus olhos. O músico do louvor pode vir para cá. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, terminamos a série de estudos de Tiago hoje. E nesse último capítulo a gente aprendeu tantas coisas. E nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ensine, que ajude com que essa palavra se acomode na nossa alma, no nosso intelecto, na nossa consciência, no nosso espírito, que ela promova a mudança necessária para a qual ela foi designada, e a Tua palavra não volta vazia. O Senhor mesmo disse. Antes ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi designada. É por isso que nós confiamos que o Senhor vai nos ajudar a ser melhores, a sermos mais cristãos, a aprendermos do Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua verdade que liberta. Obrigado, Senhor, porque nós podemos obedecer a palavra e colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Pai, que a nossa vida de oração seja uma vida de oração frequente, constante. Que a nossa oração pelos outros revele a nossa fé, revele o que nós acreditamos de verdade. Que a nossa busca pelo Senhor em primeiro lugar, no Teu reino e Tua justiça, seja, Senhor, o que marque as nossas vidas. Que sejamos reconhecidos como homens e mulheres de Deus de oração. Que a igreja, Senhor, não seja reconhecida como uma igreja do louvor, uma igreja da pregação boa, uma igreja do estudo bíblico, uma igreja do seminário, mas que a nossa igreja seja conhecida como a Tua palavra diz, como casa de oração. Que a nossa oração prevaleça, Senhor, sobre todas as nossas dificuldades e desafios. Que a comunhão com o Senhor, a comunhão com os irmãos, que a confissão dos nossos pecados uns aos outros, para que oremos uns pelos outros, para que sejamos curados, também permaneça. Possamos adotar essa prática de abrirmos mão, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, para levarmos de volta para o Senhor. Pai, guarda a nossa mente e o nosso coração de pecar contra a Tua palavra, de pecar contra o Senhor, contra a verdade do Teu Evangelho, e nos dá, Senhor, a habilidade e a graça de sermos restauradores na vida uns dos outros, para que nós possamos apagar multidões de pecados na vida uns dos outros. Pai, quando eu errar, quando meu irmão errar, quando nós errarmos, possamos ser ali um instrumento não de juízo, não de julgamento, mas um instrumento de reconciliação, de restauração, um instrumento de cura, um instrumento de alívio, um instrumento de graça, de favor do Senhor. Pai, que esse aprendizado de Tiago seja, Senhor, colocado no nosso coração, que ele germine como uma semente que caiu numa terra boa, que ele germine frutos de 100 por 1, em nome de Jesus. Nos dá graça de sermos, ó Deus, pacificadores, de levarmos, ó Deus, a Tua palavra adiante, de sermos não só ouvintes, mas também praticantes do Teu Evangelho. Pai, que Teu Evangelho seja visto através das nossas ações, que as pessoas leiam-nos como leem a Tua palavra, que elas vejam em nós o brilho do Senhor, que elas vejam em nós a imperfeição, as dificuldades, os desafios, mas que no meio de toda essa humanidade caída também enxerguem a diferença da nova criatura que o Senhor nos fez, por causa do Teu sangue na cruz, por causa do Teu sacrifício no Calvário, que nos trouxe vida. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você que está em casa, se você quer se entregar para o Senhor Jesus, ou você que está aqui também,
Você que deseja caminhar com Ele, deseja viver essa realidade do Evangelho. No final do culto, procure a gente, procure aí pelas redes sociais, pelo telefone, pelo e-mail. Nós estamos aqui para servir, para ser uma bênção na sua vida, para ser esse instrumento de discipular, de te mostrar o caminho, de te mentorear. Nós estamos aqui para servir. Conta conosco. E para você que está afastado de repente dos caminhos do Senhor, eu quero ser esse instrumento de reconciliação na sua vida hoje. Por isso eu quero fazer mais uma oração. Feche os seus olhos, todo mundo. Aqueles que estão bem com o Senhor, feche os olhos também, olhem aí em empatia, né? Vamos identificar com esses irmãos. Senhor, entra no nosso coração, faz morada, traz restauração nos caminhos, traz o confronto com o seu amor, com a sua graça, que nos perdoa, que limpa os nossos pecados. Traz de volta, Senhor, aquele que não te conhece, para a realidade da nova criação, aquele que nasceu para o louvor da tua glória, mas que não tem vivido assim, ou aquele que se desviou no meio do caminho. Em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito convença-os, que teu Espírito atraia-os, para que eles possam, Senhor, conhecer o Senhor, muito mais do que uma religião, muito mais do que uma fé, muito mais do que uma crença, muito mais do que uma igreja, uma placa. Que eles conheçam o Senhor, o Cristo, o Senhor e Rei do nosso coração, o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo que opera em nós, o querer e o efetuar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Vai ter uma semana santa e abençoada, em nome de Jesus. Você que está em casa, eu me despeço de você agora. Deus te abençoe.